Vamos lá, começando a nossa live entrevista dentro do nosso quadro Mestres de Si. Hoje eu vou entrevistar a Juliane Smith, uma pessoa que fez algumas das minhas formações e se conectou com a mestra dentro dela mesma e se guia através dessa conexão com a própria mestra dela. A intenção desse nosso encontro de hoje é justamente contar momentos nos quais ela viveu de desconexão espiritual e como ela recobrou essa conexão dela de uma maneira ainda mais profunda do que a que ela tinha antes. Bem-vinda, Kelly, bem-vinda, Di, bem-vinda, Edi Natureza. Seja muito bem-vinda. Vou mandar aqui o convite então para mais algumas pessoas para que venham assistir a nossa live de hoje e principalmente mandar a live para a própria Ju, né, para que ela possa participar conosco e nos entregar todo esse conteúdo maravilhoso, nos entregar essas respostas maravilhosas que ela trará no dia de hoje. Então vamos lá, mandando os invites aqui. Patrícia, seja muito bem-vinda, seja bem-vinda. Vamos lá. Dá mais um tempinho para ela chegar. Enquanto ela vai chegando, como vocês podem ver, eu estou com a hashtag número 4, né? Mestre de Si 4. Por quê? Essa já é a quarta live, entrevista, que é realizada com pessoas que participaram de jornadas transformadoras junto comigo, que me deram esse prazer, me deram essa honra, né, de poder entregar um pouco da experiência, das técnicas, da vivência que eu tive e sobressaíram-se para si mesmos, para si mesmas na sua jornada, na sua vida e resolveram transbordar essas experiências através de entrevistas e depoimentos como esses que estão nesta sequência. Então hoje a quarta entrevista, o quarto transbordamento virá justamente da Ju Smith. Marcelo, seja muito bem-vindo. Então vamos lá começar com o nosso momento. A Ju já está aqui. Deixa eu dar o aceite. Deixa eu aproveitar e ver se a luz melhora aqui. Deixa só a Ju entrar. Eu pergunto para ela que ela vai ter uma resposta mais imediata. Alô! Olá. Olá! E... Bem-vinda, Ju. Deixa eu só arrumar aqui o celular. Claro. Me fala uma coisa. Vê como que fica melhor a minha iluminação. Desse jeito ou desse jeito? Eu acho que do outro jeito. Deixa eu ver. Assim. Acho que assim fica mais natural. Tá bom. Eu vou deixar sem esse negócio aqui, porque eu não tô na minha casa. Hoje eu tô na casa da minha mãe. Vou fazer a entrevista daqui. Esse fundo aqui não é meu, esse fundo é dela, ó. Bert Helling, o livro vermelho de Jung, aquele ali é mais um livro de Bert Helling, o Mahalila, que é a técnica que ela usa, e Xing. Tem Teta Healing aqui, pelo menos, o livro do Teta Healing. Né? Para ser alguma coisa igual, né? É, eu ia falar, olha, de linda, maravilhosa. Amo. Eu ia falar que você estava de cenário diferente. Muito bom. Sim. Esse cenário não é meu. Esse cenário, inclusive, ela usou hoje para gravar um dos bônus da jornada Mestre Interior, que é o bônus de práticas da constelação familiar, tomando a criança interior, ou melhor, resgate da criança interior, tomar o pai e tomar a mãe, que é um dos bônus que está disponível lá nessa jornada. Ela estava gravando e ela foi nesse cenário aqui. Vocês vão ver lá quem for participar da jornada da próxima, quando eu abrir turno. Então, tá bom. Veremos. Mas vamos lá. Fica melhor. Vamos começar o nosso momento. Primeiramente, vamos nos apresentar, né? Primeiramente, a nossa convidada de hoje, a Ju Smith, que está com a manchete no Jornal das Lives de hoje. Quem é a Ju? Onde ela é? Pois é, todo mundo me perguntando da live de hoje. Muito bom, né? É sinal de que estamos no caminho certo. Isso. Quem eu sou? Bom, sou terapeuta reikiana, sou mais conhecida como Ju Smith, nome que eu ganhei do André. Você manteve para todo mundo, né? Não é? E, enfim, venho de
Ah, sou proveniente de uma religião de matriz africana, é, sou empreendedora, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou prima, sou amiga, sou muitas, né? E Muito. é, na verdade, um todo, né? Uhum. Acho que é por aí o caminho. Né? Acho que Muito bem. é Além de terapeuta reikiana, eu acho que a Ju tem mais pelo menos duas atribuições aí. Ela ensina alguma coisa, ela atende com alguma outra coisa, não sei. igual. Bom, gente, eu sou terapeuta reikiana, mas o meu propósito é ensinar. Amo aplicar reiki, amo aplicar teta, amo utilizar de todas as outras ferramentas que eu possuo, ferramentas energéticas, porém, meu propósito é fazer a pessoa caminhar com suas próprias pernas, ensinar, ramificar, propagar, né? Mas isso não veio de uma maneira fácil, né? O bolo ele não veio pronto, digamos assim. Eu sempre tive a questão do ensinar, né? Tanto é que, por formação, eu fiz hotelaria, fiz turismo, trabalhei com hotelaria durante bastante tempo. Depois eu fiz o mestrado e lecionei durante alguns anos nos cursos de hotelaria e turismo. E sempre empreendendo, né? Sempre fui muito empreendedora, sempre gostei de desafios, sempre estive na liderança, seja de uma forma acadêmica, de uma forma profissional no meio corporativo e também religioso. Sempre foram posições onde eu estava ali com todos os holofotes voltados para mim. Porém, no meio disso tudo, né, de um excesso de trabalho, de uma rotina exaustiva, anos sem férias, sem olhar para mim, Ai, ai, é, ai, ai, ai. anos sem férias, sempre ali doando. Né? Foi nesse contexto que eu encontrei o Reiki, e foi nesse contexto que eu percebi como o Reiki, inicialmente o Reiki, ele me trazia algo muito bom, prazeroso, mas também a necessidade de aplicar nas outras pessoas, mostrar, ensinar que é possível se reconectar através das ferramentas energéticas. E foi por esse caminho que aí eu acabei. As pessoas acabaram me pedindo, me ensina, claro, eu te ensino, o intuito é esse, vamos. Gostoso de ensinar, né, Ju? É Bom, muito bom. como vocês viram, a Ju tem uma trajetória, né, Sim, de lecionar, de ensinar as pessoas. Ela se conectou com Reiki, se tornou professora, ou também conhecido o termo como mestra Reiki, né? E disponibiliza isso para as pessoas, atende com o Theta Healing também, unindo com todas as consciências que ela já sim, tem. E o propósito dela é ajudar você, como ela disse, a se empoderar, né? Recebendo isso para si. Só que hoje ela veio contar para a gente um pouco de uma grande transformação ou de uma grande retransformação que ela passou. Por quê? Assim como vocês talvez tenham visto na historinha que eu contei no story de hoje, em algum momento, por alguma razão, sem nada em específico, essa pessoa que
está falando com vocês, que sempre teve uma posição de liderança, tanto empresarial, quanto familiar, quanto espiritual, sentiu-se desconectada da própria espiritualidade. E aí, o intuito dessa nossa live é justamente compartilhar com vocês como que essa pessoa aqui, a Juliana Smith, conseguiu se reconectar com essa espiritualidade dela, com a facilitação da conexão com ela. Porque a ideia não é falar, o André ajudou ela. Eu não participei diretamente, eu participei do lado ali, né, dando, talvez isso, talvez aquilo, mas quem fez tudo foi ela. Que é o processo aqui, que eu falo sempre para vocês, da conexão com a mestria dentro de si, e é isso que aconteceu com ela. Mas, como que isso aconteceu com ela? Aí talvez a Ju tenha que falar. Como é que foi isso aí, Ju? O que, na sua visão, fez com que você se desconectasse da sua espiritualidade? Primeiro por aí, depois eu pergunto o resto. O que você acredita que fez você se desconectar da sua espiritualidade? Como foi viver desconectado dessa sua espiritualidade? Bom, a espiritualidade, ela sempre esteve muito presente comigo na minha vida, no meu ambiente familiar. Mas nós vivemos em momentos em que a gente vive no automático. A gente vai vivendo no automático. Acho que essa é a grande questão. Exato. Como se fôssemos computadores. A gente simplesmente vai fazendo, a gente vai fazendo, vai fazendo. Chegando no final do dia, eu escuto muito isso. As pessoas me falam, estou esgotada, estou sem energia, parece que eu fui atropelada. E eu sempre respondo, sim, você foi atropelada. Você se atropelou. Você ligou o piloto automático e foi. Então, isso aconteceu comigo na rotina mesmo do dia a dia, do trabalho, dos cuidados com o filho, com a família. Pressão, né, gente? Pressão. A gente deposita uma pressão muito grande, né? Principalmente, acho que a mulher. Eu posso, eu consigo, né? Eu faço tudo, eu aguento. Só que chega um dado momento que você tá tão ali absorvida por tudo que está acontecendo que você não se percebe. E aí é o ponto. As coisas param de fazer sentido, você não consegue mais fazer nenhum tipo de conexão. Você olha ao seu redor e falta muita coisa. Falta tudo. Falta fé, falta você começa com os porquês. E comigo foi assim, né? Apesar de ser mestre em Reiki, apesar de ter as minhas crenças, as minhas doutrinas e tudo mais, chegou um belo dia em que o André ia oferecer um curso de Theta Healing e eu estava muito me sentindo totalmente perdida, né? Faltava ali algo que me despertasse novamente. E ele falou no grupo, né, de Teta, ele colocou uma enquete. Como você está hoje? Você está desconectada? Você está... Tinham três perguntas, alguma coisa nesse sentido. E eu, na hora, é muito instantâneo. Quando você se atira para as coisas, né? Quando você se abre, eu falei, totalmente desconectada. E foi aí que eu participei do DNA básico, como assistente do Theta Healing, e
E já, assim, na primeira, na segunda aula, eu falava, André, o que está acontecendo? O que estava acontecendo é que eu estava me colocando no meu lugar de potência. O que estava acontecendo era que eu estava recobrando uma consciência que ela estava desativada. Por alguma razão, ela foi ficando ali no caminho. E o que é isso? É, é algo que a gente sente fisicamente. Acho que as pessoas são muito do sentir, do ver, né? Você acaba sentindo muito fisicamente. É uma energia que sobe. É uma alegria. Você se sente viva. Foi isso que aconteceu. Eu comecei a me sentir viva de novo. E as coisas começaram a se encaixar. Como se encaixar? Por exemplo, eu tenho uma empresa. Os clientes, eu não precisei fazer movimentos. Os clientes chegaram. Eu não precisei falar nada para ninguém. As pessoas olhavam para mim e percebiam que o brilho dos meus olhos estava diferente. Por quê? Porque eu estava no meu lugar de poder. Eu realmente consegui me conectar comigo, com as minhas crenças, com a minha alma, né? Porque a nossa alma, ela tem a capacidade de reconexão, de transmutação. E quando a gente atinge esse ponto, as coisas elas simplesmente fluem. Né? Uhum. A minha conexão, ela foi através de uma terapia energética. Minha reconexão foi através de uma terapia energética. Sim, oferecida pelo André, mas acho que mais do que isso, eu fui me permitindo. Isso. A minha alma foi falando, eu fui seguindo. Né? E Qual é a isso é poder. sensação de ouvir a sua alma falar com você? É a É sua mestra, poder, né? A alma é a sua mestra interior. exatamente. É libertador, em primeiro lugar é libertador, e te traz poder, né? Eu vejo que as pessoas procuram uma guiança externa. Ela não é externa, ela é interna. Para que até mesmo você saiba ter consciência do que está sendo colocado ali para você e que você consiga questionar se aquilo é seu, se aquilo te pertence, se aquele caminho é o seu, se não é, e que quem vai falar isso é a sua alma, é o seu interior, né? Não adianta qualquer outra pessoa falar o seu caminho é esse, a sua trilha é essa. Ih, vai dar errado. Porque não é assim. Você tem que achar a sua trilha. A sua alma sabe qual é a sua trilha. O universo te coloca na trilha certa. Mas você tem que estar o quê? Conectada. Você tem que estar ali, na sua potência, né? No seu lugar. E o que a Ju acredita que mudou nela depois que ela acessou essa mestra interior dentro dela, acessou a resposta da própria alma dela? O que mudou? Quem é a Ju conectada com a mestria dentro de si que guia, que se autoguia?
que mudou foi justamente isso que a gente estava falando. Esse caminho não é meu. Uhum. O meu caminho, eu posso fazê-lo baseado nas crenças, nas coisas que eu acredito, mas do meu modo, da minha maneira, né? E o meu modo não vai ser igual ao do outro. Uhum. Com certeza não. É o meu. Então mudou mudou os nãos, né? Como é gostoso falar não, né, gente? Como é libertador, como é poderoso. É não. Lute para ganhar o meu sim. Foi. Lute para ganhar o meu sim, né? Ah, Porque o não me liberta, né? A questão de querer agradar, né? uhum. Se for leve, né? O ponto é que a maior parte das vezes, dependendo da situação, não é. Isso, inclusive, coloca a gente no lugar de prioridade. Prioridade, a capacidade de foco, priorizar, é justamente você saber como dizer o sim na hora certa e saber como dizer o não. E geralmente são 100 nãos para um sim. Isso que é o foco. É não para tudo aquilo que tira o foco daquilo que a sua alma quer que você faça. Exatamente. Então, a conexão com a minha verdade, né? Com a minha verdade, não a É. verdade do outro, a minha verdade, que é Uhum. importante para mim. E também a questão do todo, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem na mente que nós somos assim, a gente se vê muito fragmentado, né? Uhum. Então, eu sou a mãe, eu sou a filha, a gente se vê por partes, né? Eu sou a que trabalha na empresa tal. Não, é o todo, nós somos um conjunto. Quando, quando você se olha de forma fragmentada, você não está se olhando de uma forma completa, né? O todo, você não está vendo a sua potência. E aí o que acontece? E aí, o que acontece? Eu vou trazer aqui para a nossa live uma questão muito particular, mas que eu acho devida a gente mencionar. Uma das minhas questões era se eu continuaria seguindo as doutrinas umbandistas e de um propósito que era concedido, familiar, né, na questão de liderança, Uhum. e eu me debatia muito contra isso. Eu achava que esse bastão não me pertencia, eu achava que eu não queria passar pelas mesmas dores que os meus antepassados passaram. Eu não queria ser líder de nada, não queria, né? Então, foi uma das questões que eu trouxe para trabalhar, né? Uma das coisas que eu falava muito era eu não quero esse sofrimento, eu não quero esse caminho, eu não quero, eu não quero. Mas o que estava por trás disso? Esse foi o grande questionamento, né? Por que eu aprendi desde os meus 4 anos e tal, tantas coisas? Por que eu fui tão privilegiada a ter, eu considero um privilégio, ter acesso a tantas informações que são veladas na maioria das vezes, né? Que são restritas a um nicho, aos líderes, enfim. E agora isso me causava tanta dor. Por que eu achava que eu não era merecedora? O que estava por trás disso tudo, né? E era um grande
eu ficava me confrontando, até que eu descobri isso. Mas espera aí, eu não estou renegando, eu não estou dando as costas. Isso faz parte de mim. Isso faz parte do todo. Assim como eu sou filha, assim como eu sou mãe, assim como eu sou esposa, amiga e tudo mais, como eu venho falando, tá? Eu também sou um bandista. Eu também sou neta da Dona Maria. Eu também sou bisneta da Dona Jesuína. Minha madrinha é a Nadir. Gente, que privilégio. É o todo. Só que eu posso escolher a forma como eu vou conduzir isso. E a forma como eu vou conduzir isso é a minha forma. A forma como a minha alma fala comigo. Sem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Sem escravizando ninguém. E sim propondo a liberdade, a ramificação do conhecimento. Né? E assim eu estou nessa reconexão. E é muito curioso como as sinapses começam a acontecer. Você vai num determinado local, você escuta alguma coisa que você conecta com uma outra, de um outro ambiente, de um outro local, de uma outra verdade, mas faz sentido. As conexões começam a acontecer de uma maneira tão fluida, e vai, e vai, e vai. Dá um exemplo dessa conexão para as pessoas entenderem. Eu sei do que você está falando, mas se você não falar em palavras, talvez elas não entendam. Ai, são várias. Deixa eu ver. Aqui me veio, vai. Vou dar um. Já dei exemplo de clientes, mas, por exemplo, eu fui numa missa de sétimo dia, na sexta-feira, missa mesmo, gente, igreja católica, uma igreja muito legal, inclusive. E num determinado momento dessa missa, eu já cheguei da metade para o final, um dos padres, eram dois padres, um padre começou a falar várias coisas. E ele falava, eu falava, ele está trazendo downloads para esse pessoal. Consciência direto da fonte. Eu reconheci, eu consegui reconhecer. Né? Eu falei, nossa. E aí eu comecei a prestar mais atenção e eu comecei, esse não me serve, esse eu não quero. Ah, esse é bom, esse eu reconheço, esse eu quero. Experimento da onde? Do meu coração. Isso. Que você tem escolha de aceitar ou não. Exatamente. Aquilo que serve bem, aquilo que não serve, agradeço, mas não serve. Perfeito. Exatamente. E um ambiente totalmente, né? Eu fui para ser, né, solidária à minha amiga e tal, mas, gente, né? E aí você começa a receber, aí você começa a perceber que as coisas elas têm uma conexão. Existe e fluida de uma forma muito fluida, muito natural, coisas muito simples. Por outro exemplo, né? Saí com meu filho e aí na hora de pagar tinha uma fila imensa. Gente, a hora que eu cheguei não tinha mais fila. Assim, eu paguei rápido. Então, parece loucura, mas é isso. Quando a gente tá com a nossa Kundalini ativada, quando a gente tá no nosso pleno lugar de poder, quando a gente toma consciência de quem nós somos, de como devemos agir, atuar, fluir,
naturalmente, sem a gente precisar se atropelar, sem a gente precisar, enfim, fazer nenhum movimento contra nós. As coisas fluem, elas acontecem, né? Então, essa foi a minha reconexão, né? E com a minha espiritualidade, que é uma questão bem particular, né? Até as pessoas brincam comigo e falam, Ju, você sabe das coisas, né? Quando elas querem me perguntar coisas assim desse universo, elas vêm, Ju, deixa eu perguntar lá pra você que você sabe das coisas, como é que eu faço isso? Não, eu falo, o que você acha dessa situação? Eu tento, vamos lá. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade, né? É diferente. Vocês conseguiram entender tudo que a Ju trouxe para vocês, pessoal? Ela viveu um momento que talvez muitos e muitas de vocês já tenham vivido ou estão vivendo na vida de vocês. Um momento no qual vocês começam a questionar tudo que vocês são, questionar de onde vocês vieram, questionar para onde vocês vão. E aí vocês têm uma escolha. A escolha, na verdade, várias escolhas. Uma escolha é você simplesmente seguir aquilo que estava sendo feito sem pensar, literalmente, só seguindo o fluxo, repetindo, porque sempre foi assim, eu vou continuar fazendo assim. Você pode escolher não fazer, eu não quero fazer isso, eu nego tudo isso, eu me afasto de tudo isso. Albert Hering aqui atrás falando, não faça isso, não é bom você negar tudo que a sua ancestralidade trouxe. E aí você pode fazer um movimento diferente disso tudo. Diferente do primeiro e diferente do segundo, que a gente pode chamar de caminho do meio, que é você olhar para a sua ancestralidade, você olhar para o seu passado, olhar para tudo aquilo que você foi, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que a sua família foi, e dizer, mentalmente, se você quiser, se você estiver vendo aí, já quiser fazer a prática, né? Eu recebo aquilo que ainda me serve, eu agradeço aquilo que hoje não faz mais sentido, e eu devolvo para a ancestralidade aquilo que é pesado nos dias de hoje, ou que é pesado para mim, que não serve mais. E levo a potência que me serve. E vou construir uma realidade com tudo aquilo que vocês e o meu passado construíram e me entregaram. Que é o que a Ju trouxe. A Ju ela recebeu muita sabedoria, como ela disse, oculta. E muita dessa sabedoria que ela recebeu são coisas que ela considera maravilhosas. E outras que ela deve olhar e falar, isso daqui é um botão de uma bomba nuclear. Eu sei que existe, mas eu não quero apertar. Mas ela sabe que existe, né? Então, consciência também vem disso. Você conhecer, né? E, a partir do seu sentir, perceber o que no meu coração, da minha mestra interior, da minha alma, faz sentido. O que a minha alma quer entregar. É a tal pessoa da sua ancestralidade disse que era assim. Eu agradeço esse conselho. Eu recebo isso. Agora eu vou sentir o que a minha alma quer. Porque você pode receber conselhos de fora, de líderes, de mestres, de gurus, de filosofias, de religiões, de livros, de técnicas, ferramentas. Todas as informações externas, elas são insumos, vamos dizer assim. Mas a resposta final, ela precisa vir da sua essência, do seu coração. Por quê? Você cria a sua realidade. E aí você tem a escolha de criar a sua própria realidade ou de deixar com que outros criem a sua realidade. Isso também é uma escolha. Só que as consequências dessa outra escolha serão vividas por você. Exato. Isso mesmo. Então, o meu caminhar tem sido esse. E eu estou muito feliz. Muito tranquila, muito satisfeita. Ciclos se encerraram e novos estão se abrindo, né?
Então, Novidade. então isso é muito legal. Novidade, tá? Muito depois. Mas Tô querendo enfim, saber onde é. Qual o endereço? mas hoje eu entendo isso, né? Então que a espiritualidade, para mim, ela é um todo, né? Então faz parte de quem eu sou, não fragmentos, A Ju não inteira. parte. Mas sim, que eu sou, é claro, né? Que a gente fala de reiki, a gente fala de teta, a gente fala de Saint-Germain, a gente fala, enfim, são terapias, são terapias energéticas, né? Energia, gente, mas elas se comunicam, né? Elas se encaixam, né? É isso que acontece para para te dar o suporte, né? Para você, né? Uau. Voar, literalmente, né? Voar. É Voar isso. nessa conexão. Pessoal, Exato. a Ju, ela trouxe uma coisa muito importante nisso, em relação às técnicas, às ferramentas, mas também aos lugares, né? Como vocês viram, a Ju, ela tem uma fé muito ligada com as matrizes africanas. Mas ainda assim, ela foi numa igreja católica e ali ela conseguiu receber informações que eram de amor. E informações que não eram de amor na perspectiva dela e ela se negou a receber, que era aquilo que estava chegando. E da mesma forma, lugares de outras perspectivas, mesmo da Umbanda que ela conhece, talvez tragam coisas que ela no coração dela sente só e acha que não serve mais. Talvez já tenha servido, mas hoje, acho que não. E é o que eu contei para vocês. A partir do coração é que vai vir a resposta. Se é leve para o seu coração, possivelmente é algo bom, algo que está no seu caminho de alma. Se pesa no seu coração, questione o seu coração, meu coração, minha alma, minha essência, minha mestra, meu mestre interior. Isso é algo que eu quero viver na minha vida, é algo que eu quero levar. Isso com ferramentas também. A gente falou o exemplo de duas religiões aqui, mas a gente poderia falar de ferramentas. Poderia falar sobre o reiki, por exemplo. Ele se conecta com o seu coração. A Theta Healing se conecta com o seu coração. A constelação familiar se conecta com o seu coração. A radiestesia, X, N ferramentas e técnicas energéticas que existem por aí, algumas podem ser que não se conectem. Não quer dizer que aquela ferramenta, que aquela técnica, que aquela filosofia é ruim. Talvez para você ela seja ruim. Por que talvez ela seja ruim para você? Porque você pode já estar em um nível de consciência diferente daquele que é oferecido dentro daquele nível de consciência. Deixa eu dar um exemplo real aqui Prático. para vocês, um exemplo prático, né? Existem sistemas energéticos que eles têm uma energia mais densificada. Como assim, André, mais densificada? Mais conectada com a energia terrena, a energia da Terra. Tem pessoas que vão se conectar mais com essa energia. Por quê? Porque elas estão mais conectadas com a energia da Terra, elas estão mais densas. Isso quer dizer que elas são pessoas ruins? Não. Isso quer dizer que a frequência delas está mais afinada com aquela frequência. Ou seja, o caminho que a alma delas escolheu é continuar naquela conexão até que mude de ideia, que pode acontecer em dado momento. Da mesma forma, outras ferramentas que talvez sejam mais sutis, eu ia falar de bom e ruim, mas eu preferi mudar para denso e sutil, tá? Porque eu não consegui Uhum. encontrar nada aqui, por exemplo, que fosse ruim. Talvez venha daqui a pouco, mas não vem. Né? Aí você vai se conectar, por exemplo, com Reiki, que é uma técnica sutil, que é do sentir, mas é um sentir sutil. Não é um Sutil. sentir que chega a ser intenso, ele é sutil. E aí, se a sua alma for uma alma que está no movimento mais sutil, ela vai se conectar com essa energia mais sutil. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é o que é. É o que a sua alma escolheu para se conectar. Né? Ah, boa, veio um exemplo ruim. Preciso dar um exemplo ruim. Né? A gente pode pensar em perspectivas, agora saindo de técnicas, partindo para filosofias e perspectivas. Existem filosofias e perspectivas muito antigas que falam Uhum. em relação
ações violentas que são tomadas por conta de ações feitas por um ser humano. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que várias filosofias têm esse exemplo, então eu vou dar ele, porque aí eu não vou dizer diretamente sobre nenhuma. Né? Sobre uma pessoa que rouba ter as mãos cortadas, por exemplo. Eu acho que tem várias filosofias antigas que falam sobre isso. Né? Essa é uma perspectiva que hoje ela faz sentido para você. Talvez ela tenha feito sentido há muito tempo atrás. Hoje, no nosso mundo contemporâneo, na forma como a nossa sociedade, a civilização civilizada, atua, isso ainda faz sentido? Isso ainda ressoa no seu coração como justo, como sensato? Talvez sim. Se sim, se o seu coração disse sim, e se você conscientemente está satisfeito com esse sim, para você é sim nesse momento. Se para você não, conscientemente, ou o seu coração, principalmente o seu coração, opa, por que que você ainda está se conectando com isso, então, em algum nível? Como você pode separar isso ou se desconectar disso, se fizer sentido se desconectar totalmente? Então, esse é um exemplo prático para que vocês observem todas as perspectivas que vêm para vocês. Todas elas. Sejam de técnicas energéticas, de técnicas holísticas, não holísticas, de filosofias, de religiões, de respostas que vêm do externo. O que realmente ressoa com o seu coração, o que realmente serve hoje e o que você agradece, porque já serviu um dia, mas que hoje você pode virar e dizer, como a Ju virou para as ancestrais dela pelo que ela disse. Eu agradeço a tudo que eu recebi de vocês. E eu sei como receber isso de vocês e honrar vocês sendo diferente de vocês, onde eu sentir que eu devo ser. É um Exato. movimento de honrar, mas honrar sem se obrigar a ser igual. Isso Isso. então, Sem passar pelas mesmas dores, até porque se você passa pelas mesmas dores, se você age da mesma forma, você não está honrando, porque uhum. é, Você não está levando a aprendizado que elas tiveram. Você está ignorando. exatamente, você está ignorando. Então, né? Eu estou vendo aqui, gente, tem uma pessoa muito especial que está assistindo a nossa live, o seu João. Eu amo ele, estou vendo aqui no Pelo Meu. E é uma pessoa que me conhece, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, que ele tá com a gente, trabalha aqui com a nossa família, e ele é muito religioso. Então, eu acho que seria até interessante a gente fazer essa linha, fazer essa comparação, né? Se reconectar, como se reconectar com a sua espiritualidade, né? A gente está falando de terapias energéticas, mas eu vejo até pelo seu João, ele se reconecta Uhum. diariamente com com as rezas que ele faz, com as Uhum. mentalizações, com os bons dias dele, enfim. Ah, o Eduardo falou que são 20 anos que ele me conhece. Então, assim, bastante tempo. Isso é reconectar com a sua verdade. Então, para ele, serve, funciona, ele consegue ter tranquilidade, clareza, paz, né? Quando ele reverencia a Nossa Senhora, e assim com as outras, né? Uhum. Então, isso é uma reconexão, sim, né? Então, o que eu tenho para dizer nesses minutos? Não se atropelem, respirem. Eu tenho atendido muitas pessoas dessa era da tecnologia que estão com a mente muito agitada,
Pessoas que se cobram demais, que colocam um peso demasiado nas costas. Vocês estão no seu lugar de potência? Será? Qual é o seu lugar de potência? Busquem se reconectar. E às vezes é com um movimento simples. Sentar num sol, dentro de casa, tirem esse momento de carinho, de autocuidado. Escutem o que o coração está falando. Não esperem ter colesterol, pressão alta, tudo isso. Escutem, né? Não esperem ter burnout. Exatamente, o ócio sagrado. Eu sei que é difícil, sei que muitas vezes a gente, enfim, corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo, mas é importante. E uma. Pode bocejar, André. Pode bocejar. E uma outra coisa é que busquem assim a sua verdade, conselhos, direcionamentos, mentorias, enfim, o que vocês quiserem, são bons e são necessários. Mas se questionem, olhem, isso me serve? Isso não me serve? E recomendo que vocês façam as terapias energéticas. Porque, como elas funcionam, elas vão desobstruir, elas vão te limpar, elas vão te alinhar de uma forma que vocês consigam se enxergarem, baixar a adrenalina, né, baixar aquelas sensações de ansiedade, de falta, enfim, tudo isso que vocês sentem, e aí sim vocês vão conseguir se olharem, né? Imagina, gente, uma mesa. Aquela mesa, a mesa da casa de vocês, da cozinha, da sala. Tem como vocês fazerem refeição em cima de refeição? Então vocês vão lá, almoçam, aí depois vocês vão lá, né, tomam um café, vocês vão lá, jantam e não tiram um prato, não tiram um copo, não fazem nada e vocês vão. Aquilo vira o quê? Vira o caos. Então não é preciso vocês tirarem as coisas, é preciso. E é a mesma coisa com a gente, né? Vocês que vão me escutar, que frequentam Umbanda, Candomblé, Casa Espírita, o que for, a missa, tal. Vocês vão hoje, falam com a entidade, escutam, os que escutam, né? Vão lá, falam com a entidade, recebe o passe, faz não sei o que, tal, né? Aí vocês voltam na outra semana. Aí vocês voltam depois. Vocês se descarregaram. Mas vocês se trabalharam, né? Vocês fizeram uma terapia energética. Mas vocês trabalharam a questão, o X da questão. Raiz. A raiz. Aquilo que causou o tal do desequilíbrio. Exatamente. Porque aquilo vai voltar. Se não há uma cura, aquilo vai voltar. Aquilo vai acontecer de novo. Então, é preciso ter
esse olhar. A gente pode chamar isso de crescimento, né, Ju? Porque nesse contexto que você está trazendo de volta, é algo que eu falo constantemente em relação a gente que passa em terapia, né? É ótimo você passar em terapia, é ótimo você receber ajuda, é ótimo Ótimo. receber amor e carinho, assim como também é importante você olhar as razões pelas quais você ainda está vivendo talvez algo que não seja interessante. Se está tudo maravilhoso, está tudo bem, aí tá ótimo, né? Mas se você está precisando toda semana, igual já teve gente que passou em atendimento, passava de quinta-feira, chegava Eu, segunda, o pessoal mandava uma mensagem: Meu Deus, já está na hora, eu preciso tanto de novo. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí, porque era para ser um ciclo de ir por prazer, igual quando você vai fazer uma massagem, você fala, eu quero relaxar. Não, para mim já está doendo de novo. Por que está doendo de novo? Será que a sua postura está errada? O que você tem que mudar na postura? Isso no físico, mas e quando é energético? O que você tem que mudar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações, nas suas crenças, para que essa energia se mantenha equilibrada? É isso que a Ju está falando para quem não entendeu, tá? Ela não está falando para vocês pararem de ir onde vocês vão. Ela está falando para vocês continuarem indo se vocês quiserem, mas não porque vocês precisam pelos mesmos problemas. isso, exato. É igual assim, como eu dei o exemplo da mesa, né? Que é uma limpeza primeiro que você faz, né? Então você está retirando ali os utensílios que você utilizou para você poder fazer as outras refeições. Então, você está fazendo uma limpeza. Mas você tem que mudar o hábito, porque senão a sua mesa vai estar de novo cheia de coisa. Para lavar a louça, lava a louça. Mas você tem que mudar, né? E Isso. uma outra coisa que é muito importante é quando você está tá reconectada, quando você está ali alinhada, quando você está bem, as pessoas que estão à sua volta, essa energia também trabalha nelas. Uhum. Não é uma coisa exclusiva sua, né? Ela é sua, mas ela expande. Então, esse movimento é muito legal, né? É harmonioso, entra em equilíbrio, né? A relação com seu cônjuge muda, muda, né? Você está se reequilibrando, você está na sua reconexão. Quando nós fazemos esses cursos, né, de reiki, teta, enfim, você dá saltos quânticos, né? Então, assim, é natural, né? Exato. Você está subindo, né, gente? Você está subindo. Então muda. Muda para melhor. Até o livro muda, tá? Só para a gente não dizer que são só esses cursos, porque assim, Sim. todos esses cursos que a Ju está falando, que ela está falando porque ela fez comigo o curso de Reiki, o curso de Teta, ela deve ter feito outros, muitos também, eles são formas de facilitar essa sua caminhada. Porque o que é um curso em si? É a organização das experiências, dos aprendizados, do crescimento que alguém já viveu e resolveu organizar aquilo como se fosse uma analogia, tá? Um checklist para você. Olha, isso aqui é tudo que eu fiz. Vê se serve para você. Que nem quando você vai fazer. Vou dar um exemplo que aconteceu com a minha avó, né? Eu perguntei para ela, vó, como que você faz o melhor arroz do mundo? Me ensina. O que ela fez? Ela fez um pequeno curso para mim, um pedaço de papel. Ela escreveu. Você vai fazer isso, depois aquilo, isso. É esse tempo, tem que deixar a panela meia tampa, deixar o fogo assim. É tanto assim, esse pote que você tem que usar de quantidade, senão vai dar errado. Tinha até o pote. O que é isso? É um método, é um processo. Que é o que? É a réplica daquilo que ela fez. Aí você vai pegar aquela réplica e vai reproduzir e ver se para você dá certo.
É isso que é um curso, né? Nessa perspectiva. Óbvio, trazendo de uma forma bem simplista. Então, por que a Ju está falando isso? Eu pedi para ela vir aqui falar sobre essa reconexão. Porque esses cursos, eles são formas diferentes de você obter vários resultados, tá? Trazem vários resultados. O Reiki, o Theta trazem vários resultados entre você trabalhar suas crenças, seus medos, fobias, energia, atuar como terapeuta se você quiser. São vários focos que você poderia ter. Qual que é o foco que eu prezo para trazer aqui, que a Ju está reproduzindo na vida dela pelo que ela está trazendo? Né? A reconexão com o seu mestre interior. Você ser mestre de si, que é o título dessa live. Live Mestre de Si número 4, a Ju Smith trazendo a história de reconexão com ela mesma. Né? Então, só são caminhos diferentes que levam para esse lugar. Assim como a jornada Mestre Interior, que a Ju não fez esse ainda, e talvez ela não faça, porque ela já tem a base do que veio para essa jornada se formar. Que ela é a união de tudo aquilo que eu aprendi, tanto do ponto de vista espiritual, quanto das ferramentas holísticas, que aí veio a nascer isso. Mas isso é o quê? É só mais um veículo. Assim como o Theta Healing é um veículo, o Reiki é um veículo, para chegar no destino. Qual é o destino? Acessar o seu mestre interior, a sua mestre interior, acessar a verdade da sua alma e tornar-se mestre de si. Acessar a sua conexão, né? A sua verdade. Sua verdade. A sua verdade. Um exemplo, bobo, mas tá todo mundo gostando do rosa agora. Agora, todo mundo gosta. Você não gosta de rosa. Isso é a sua verdade. Você vai se vestir, comprar o rosa porque tá todo mundo usando. Mas se você não gosta, né? Você tá ali seguindo o fluxo. Né? Não tá pensando, e aí, exato. Então, é isso que as pessoas fazem. Isso eu faço, né? Isso é um exercício diário, né? É diário. A gente ligou o botão, né? E vamos. Mas chega uma hora que algo acontece e te tira ali. Eu tive 2019, né? 2019. Que eu tive síndrome. 2019, né? Que eu tive síndrome do pânico, né? O que mudou toda a rota, né? Teve que acontecer algo, me tirar daquele automático, me tirar para eu poder ir lá. A Ju e rodou e caiu em pé. Então, é isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: se entendam como um todo, não se vejam como fragmentos. Olhem para a vida de vocês, sei lá, há 10 anos, onde vocês estavam, como vocês estavam. E olha para hoje. Tá igual? Você está repetindo os mesmos processos? São os mesmos erros? Como que você se sente? Se nada mudou, se está igual, se ainda... Então, tem algo a ser trabalhado. Tem porta fechada aí, que a gente precisa abrir. Porque uma vez que a porta está aberta, ela jamais vai se fechar. Você vai começar a abrir outras portas. Então, e essa é a mensagem que eu trago para vocês. Não esperam acontecer algo. Eu sei que a gente espera, né? Acontecer uma coisa para a gente mudar. Cancela, a gente não espera, não. A gente esperava, não mais. Mas então é mais fácil assim olhar para sua vida e também não ficar se martirizando, porque seja gentil com você, porque eu queria tal coisa, não aconteceu, aquelas coisas todas, o drama, né? A pessoa vive no drama. Não, tudo bem, fez parte, faz parte de você, foi daquele jeito, né? Seja
seja gentil com você. Faz parte de você. E vamos trilhar novos caminhos. Quer dizer, trilhar o seu caminho, o caminho que você escolher. Não o caminho da imposição, não o caminho, né, que os outros esperam de você, que os outros querem. Não, não existe ninguém mais importante do que você, do que a sua alma. Depois, se você está bem com você, se você está conectada com a sua verdade, com a sua essência, as coisas que você acredita, no seu modo de viver, de agir, se você está numa sincronia, isso ressoa, tudo funciona à sua volta, né? Então, tudo flui. Se você não está conectado com a sua verdade, se você está vivendo a verdade do outro, se você está vivendo a vida do outro no caminho que colocaram para você, Tudo trava, tudo é difícil. Tudo é muita energia para concentrar. Exatamente. É uma batalha. É aquela sensação de exaustão. Que chega ao final do dia, não tem nada de energia. Né? Se sente exaurido. Certo? Tá certo? Eu trouxe aqui o meu depoimento. Como que foi comigo? Passei por uma jornada, sim, de terapias energéticas, me fizeram me recompor, me fizeram achar o meu equilíbrio. Eu aprendi, né, para me auto-aplicar, para eu não ficar usando as pessoas. O André de muleta. André, eu preciso de um reiki. André. Mas eu precisei passar por isso, né? Eu tenho as ferramentas. Quer dizer que eu não preciso mais de ninguém? Errado. Sempre vou precisar do auxílio de alguém, só que é de uma maneira diferente. É de acordo com o que eu determino, vai, para mim naquele momento. É da maneira como eu quero. Então, a minha reconexão foi essa, tá? Essa jornada é a jornada mestre de si do André. Estou muito feliz de ser a quarta pessoa, né? Número 4, número do equilíbrio. Olha, a Ju veio para ver, estava muito para cá, ela veio, não, vem, vamos para cá, pronto, agora está no meio. Que é esse mestre de si que o André tanto fala. É isso, gente. Vocês vão buscar veículos para encontrarem o caminho de vocês, para encontrarem a verdade de vocês. Basicamente é isso, tá? E ninguém fez pergunta. Aí, isso ela concordou com você ali, porque ela tem razão. Aproveita, pessoal, faça algumas perguntas. Deixa eu fazer uma consideração do que a Ju falou, que é importante. Quando você começa a se conectar, deixa eu chegar mais para frente. Quando você se conecta com o seu processo e começa a encontrar as suas verdades conectada com a sua mestra, o seu mestre interior, você começa a acessar a sua automestria, que é ser mestre de si. Eu fico falando de formas diferentes de falar a mesma coisa. Mestre de si, automestria, mestre interior, é tudo a mesma coisa, tá? Só para o mundo entender. Em dado momento, talvez você olhe para coisas que você fez no seu passado, lugares que você frequentou, coisas que você testemunhou e não fez nada, e isso poderia trazer um sentimento de cobrança muito grande para você. Eu poderia ter descoberto antes, eu podia ter mudado antes, eu não precisava ter entrado nesse looping, aquela crise de ansiedade de não sei o que eu tive, eu não precisava ter vivido. Cara, se você não precisasse ter vivido aquilo, você não tinha vivido. Então, olha com compaixão para você e vê as coisas que você hoje considera erradas que você fez e fala: o amor para você. Eu
errei na minha perspectiva de hoje. O que eu aprendi com isso? Como eu posso me perdoar, que é a autocompaixão, me perdoar e entender que naquele nível de consciência era aquilo. Naquela dor que eu estava vivendo, essa era a resposta que fazia sentido para mim. Hoje, com essa dor curada, com esse paradigma superado, eu vejo que não era bem daquela forma. Então, eu posso ser gentil comigo e entender aquilo fez parte, eu me responsabilizo por aquilo que eu fiz e disse, e etc. Mas eu me perdoo e hoje atuo diferente. Se fizer sentido eu atuar diferente. Então, é isso que a Ju quer dizer com você se tornar inteiro, pelo menos a minha perspectiva, estou tentando trazer uma tradução aqui. Cada um entendeu de uma forma também, né? Torne-se inteiro, inteira em relação àquilo que você foi, àquilo que você é, àquilo que você está vivendo, e seja gentil para com você, com aquilo que você já foi, e talvez tenha escolhido deixar de ser, e com aquilo que você escolhe continuar sendo de uma maneira diferente, para que você, quando for ensinar às outras pessoas, a partir da sua experiência, aquilo que você viveu, possa trazer para elas o aprendizado sem a necessidade de esse aprendizado ir carregado de dor, de raiva, de culpa, de sofrimento, mas simplesmente de experiência. Olha, essa é a experiência que eu vivi. Aí talvez a pessoa olhe para você, nossa, mas é uma experiência horrível, por que você não fala como se fosse horrível? Porque eu aceito ela como necessária na minha vida, porque me trouxe esses aprendizados. Olha, está aqui os aprendizados. Você não precisa viver aquilo se você não quiser, mas se você quiser, os aprendizados já estão aqui. Talvez você chegue lá, dê de cara com eles, nossa, era verdade. Mas eu gosto daqui, vou continuar vivendo isso, vou continuar vivendo aquilo. Então, tudo é sobre, nessa live, né, a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que nós somos, para que, a partir da conexão de cada um que está aqui vendo a gente, cada um, cada uma, algumas coisas vão fazer sentido, outras talvez não. Você deve estar se perguntando, André, o que você está falando? Juro que você está falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu espero que não, espero que você esteja entendendo, pelo menos as analogias que a gente está trazendo, né? E vocês possam se conectar com essa potência que vocês são. Todos e todas. Você sabe que ultimamente tem umas pessoas que falam, usam um termo, né? Como se dizendo assim, algo foi tão bom, né? Que o pessoal fala, eu zerei a vida. Não sei se você já escutou, né? Já vi. Eu falo, não, você não zerou a vida. Zerou essa fase. É que, na verdade, o que está lá atrás faz parte, né? O que está lá atrás, a outra se manifestando. O que está lá atrás, ele fez parte do processo, né? Fez. Então, eu escuto muito isso e eu fico me questionando. Você não tem que apagar o que aconteceu, né? Você tem que olhar de uma forma amorosa, gentil. Foi daquela forma. Respira, gente, respira. As pessoas não respiram, né? Respira. Um ar, Eu tenho visto as pessoas muito ansiosas. Exatamente. O seu passado construiu o seu eu de hoje. Isso. E eu tenho visto as pessoas muito ansiosas também, com excesso de futuro. Acho que por isso que eu sou o número 4 hoje. É o equilíbrio. Né? Cadê a balança entre seu passado e seu futuro? É o hoje. Né? Tem que ter o seu equilíbrio. Né? E aí uma frase que me ajuda, que eu aprendi lá no mundo corporativo. Cara, essa frase parece boba, mas é óbvio, de uma forma responsável. Se realmente não for algo de agora, se for algo que é para o futuro, né? Não a sua aposentadoria, tá? Não deixe esse problema existir na sua vida, tá?
cuida disso agora, porque esse não é um problema do futuro, esse é um problema do agora, tá? Sim. Qual que é a frase? Esse Esse é um problema para o meu eu do futuro. Boa. usem de maneira responsável, né? Para não viver sem responsabilidade. Mas eu dei um exemplo disso para a Aline hoje, a minha esposa, né? Falando de um projeto que ela estava fazendo. Ela estava toda preocupada. Eu falei: você consegue fazer alguma coisa para isso hoje? Ela: não, hoje eu não consigo. Quando você consegue fazer? Aí eu consigo fazer a partir de tal data. Então, esse é um problema para a Aline no futuro, a partir dessa data. Entende? É nessa perspectiva, tá? Ó, é responsabilidade. Exatamente. Não se atropele, que é o que eu estava falando. Não se atropele, né? Não fique nesse. Então, o que eu tenho de mensagem para vocês, eu estou me antecipando aqui, é Vamos que lá, Ju, fala para as pessoas como é que essas pessoas incríveis e maravilhosas que estão assistindo você podem viver uma experiência de atendimento com a Ju Smith, de curso com a Ju Smith, de vivência com a Ju Smith, como que é só online, tem presencial também, acho que como é que é? é importante falar no seguinte sentido. Vamos lá. A gente está tratando aqui de energia. E a energia, ela não tem tempo, ela não tem fronteira, ela não tem um espaço. Ela vai aonde ela tem que ir. Perfeito. O universo, ele é sábio. As técnicas, existe uma sabedoria. Elas atuam da maneira que elas têm que atuar, aonde elas têm que atuar, da maneira que elas têm que atuar. Então, quando as pessoas me perguntam, eu quero fazer reiki com você, e eu falo, bora, vamos fazer um reiki. Eu quero passar com você num atendimento. Eu falo, vamos, bora. Aonde você atende? Eu atendo em qualquer lugar. Se você falar para mim, vamos ir numa praça? Vamos na praça. Mas a terapia online funciona? Mas é claro que funciona. Até se alguém estiver aqui assistindo que já passou comigo, por favor, dê o seu depoimento. As pessoas que eu mais atendo são online, né? As que eu ensino, é curioso isso. Eu dei um curso de Reiki há um tempo, nível 1, 2, 3, online, pessoas. E a menina, uma das meninas, mora na minha rua. Ela é da sua rua? Na minha rua. Então, ela fez online. Então, assim, as terapias, gente, elas funcionam muito bem de forma remota, né? De forma online. Eu trabalho dessa forma. Claro que existe toda uma egrégora que me acompanha. É como eu honro tudo que eu aprendi. E eu utilizo desses conhecimentos a um conjunto, tá? Não é só reiki, não é só um teta. Existem outras coisas, outras ferramentas que eu misturo e trago ali para a pessoa naquele momento. Mas busquem, exato. Busquem conhecimento, busquem aprender. Conhecimento é libertador. Aqueles que frequentam algum espaço em específico, algum local, continuem frequentando. É muito bom você se sentir pertencente a algum lugar, você ter ali um grupo para que te apoie. É importante, sim, porém, expanda sempre o seu olhar, expanda seu coração.
esteja atento, né? Olhe, questione, visualize, se pergunte: estou no meu lugar de potência? Como é estar aqui? O que tem acontecido na minha vida depois que eu vim para cá? Eu acho que esses são questionamentos importantes, tá? A Cibele tá falando. A Cibele já me conhece, ó. Gente, entra no meu Instagram, manda um direct e me pergunte. Que aí a gente combina. Aí, Você está no seu lugar de potência? Essa é a pergunta. Você está no seu lugar de potência? Então, é isso que eu acho que eu trouxe para vocês, né? levem Que essa pergunta, é uma pergunta muito boa, muito potente. Muito. é. Aí as coisas começam a caminhar e você começa a se reconectar. Quero mandar um beijo, assim, enorme, aparecendo, mas eu quero para todo mundo que participou, que as pessoas que vão assistir depois, que muita gente falou para mim que não daria para assistir e Vai tal. ficar no Instagram Tem, e no YouTube também. o Edu vai colocar no canal, o Luiz vai colocar no canal dele, Luiz André Zampieri, no Instagram também, né? E espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que eu tenha tocado o coração de vocês, que vocês tenham entendido como que foi a minha reconexão, pelos diversos processos que eu fui passando, né, até chegar nesse ponto. E gratidão a todas as pessoas que estavam ali nesse processo, né? Isso é muito importante. A turma do Teta, né, que eu fiz agora recentemente, né? A Jay May, o Flávio, a Érica, que eu vou conhecer, o André. Acho que foi uma trilha excelente. Ela apareceu através de uma enquete. Eu fui lá, peguei na maçaneta da porta, eu abri e eu me joguei. Fui e consegui essa minha reconexão, né? O pessoal vai me perguntar: você continua com seus rituais? Você continua. Porque tem, né? Enfim, cada um tem seu ritual, sua maneira de. Sim, mas quem manda é o meu coração. Quem manda sou eu. Quem me governa é meu coração. E isso faz toda a diferença, tá? Para finalizar, eu tenho uma gratidão enorme, enorme pela Nadir, minha madrinha, minha mãe de santo, porque ela me ensinou uma coisa muito importante. Ela sempre falava, ela fala, né? Aprendam, adquiram conhecimento, se questionem, porque um dia esse chão não vai mais existir e vocês terão que ramificarem, espalharem conhecimento. Então, ela é uma das poucas pessoas que eu conheço que não escravizou alguém através da religião. Muito pelo contrário. Ela escancarava as portas para quem quisesse aprender. Então, eu bebi dessa água e eu quero que vocês tenham a oportunidade de também, nos seus lugares, ao modo de vocês, que vocês também bebam dessa água, porque é libertador. É isso.
Gratidão. Maravilhoso, Ju. Maravilhoso. Pessoal aqui do Instagram, sigam essa mulher, por favor, sigam essa mulher, que o arroba dela vai ficar na imagem da divulgação. Eu vou marcar ela aqui como colaboradora, aí vamos ver se ela consegue aceitar ou não, porque depende se o Instagram publicou ou não, né? Vai ficar disponível no Instagram dela para vocês assistirem lá, essa live. Vou colocar no canal do YouTube também, no meu canal, Luiz André Zampieri, que é como está o meu Instagram, para que vocês possam ver. E tem mais umas 2 lives da Ju lá, se eu não me engano, então busquem lá pela foto dela, que é sempre bom, porque vocês vão ver a transformação dessa mulher, como ela foi ficando cada vez mais empoderada dela mesma. Assim como eu espero que vocês também fiquem, porque a jornada é essa, a jornada de empoderamento, de conexão consigo. Mais afiada, né? Com refinamentos. Mas eu diria mais verdadeira, Ju, porque para você ser verdadeiro de uma forma gentil e amorosa, você tem que saber a sua verdade. Esse é o ponto. Quando você se conecta com. Oi? É difícil você olhar para determinadas questões da sua vida de forma amorosa, de forma gentil. Tem um processo ali, né? Tem um trabalho a ser feito. Cada vez mais fácil, conforme você vai crescendo em compaixão e gentileza com você e também em aprendizado. Porque quando você se conecta com a sua resposta interna, com a sua alma, com essa sua mestra interior, a resposta sempre vem de uma forma que é equilibrada. Amor, saber e poder em perfeito equilíbrio. Essa é a resposta que vem do seu mestre interior. Se não tiver em equilíbrio, não é ainda o seu mestre interior, é o seu ego respondendo. A sua resposta do coração, da alma, sempre vem amorosamente, sabiamente e poderosamente. Sim. Sempre. Sempre. Verdade. É isso, gente. Gratidão, André, pela oportunidade. Um bom descanso para todo mundo. Beijo maravilhoso. E assistam essa live de novo, quem quiser. Compartilhem com quem precisar. E deixa aí nos comentários a resposta para a pergunta que a Ju fez. Você está no seu lugar de poder? Você sabe ser gentil consigo mesmo, consigo mesma? Você sabe como levar os aprendizados que você recebeu da sua ancestralidade, da sua vida, sendo você? Várias perguntas potentes. Gratidão, Ju. Gratidão. Beijo, obrigada, gente. Acho. Yes.